Iniciando mais um Renge Podcast, o podcast oficial da Renge, Arquitetura e Engenharia, uma empresa que chegou para atuar na área da engenharia diagnóstica com especialidade na engenharia condominial e na arquitetura popular. E ao meu lado, como sempre, a minha sócia e irmã, a arquiteta Rita Souza. Olá, pessoal. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez neste bate-papo no nosso podcast, Renge Podcast, um papo de engenharia e arquitetura. Como a Renata estava falando, a nossa empresa também tem outros segmentos. Nós trabalhamos com a parte de acessibilidade e também fazemos a parte de retrofits de pilotis em prédios residenciais e comerciais. Não é isso, Renata? Isso mesmo. E a gente quer, em alguns episódios, a gente falar um pouquinho dos serviços da nossa empresa. E hoje a gente decidiu falar sobre uma NBR, que é a NBR 9050, que ela vai falar sobre acessibilidade. E nada melhor do que ela, Rita Souza, que é arquiteta, para a gente falar um pouco sobre esse assunto, que é a parte do laudo de acessibilidade que a nossa empresa fornece para os condomínios. E Rita, vamos lá, para quem está nos assistindo, para quem está aqui com a gente, vamos começar assim. O que é que significa, Rita, a acessibilidade? Gente, a acessibilidade hoje é um termo da moda, né? É um termo muito usado, é um termo que inclui, né? É um termo inclusivo. E a acessibilidade, ela nada mais do que um direito de todo mundo, de todas as pessoas, sejam elas ou não portadoras de alguma deficiência física, né, ou visual ou auditiva, que tem de circular pela cidade, pelos espaços públicos de maneira autônoma. Então esse é o mais puro significado do que é acessibilidade. E tudo isto, a norma 9050, ela estabelece critérios, né, estabelece normas, diretrizes que nós arquitetos temos que seguir para que seja viável esse direito de todos. Muito bom, Rita. E me diz uma coisa, Rita. Dentro de um cenário brasileiro, o que é que você pontua como é o maior problema referente à acessibilidade? Olha, gente, como arquiteto eu me deparo, né, na cidade como um todo, em alguns estabelecimentos comerciais, sejam eles públicos ou privados, com vários problemas de acessibilidade, né? Mas um dos que me chama mais atenção nas cidades brasileiras, com exceção de algumas cidades na região sudeste e sul, eu citaria que são as calçadas. É impossível, principalmente quando se trata aqui de Maceió. Eu ia perguntar isso. Aqui em Maceió a gente tem problema nas calçadas. Aqui em Maceió a gente só tem problemas na calçada. Vamos lá. E o que viria a ser essa acessibilidade nas calçadas? Tornar as calçadas possíveis de ser transitadas pelos pedestres, obedecendo aquele pré-requisito da norma 9050, que diz que todos nós temos o direito de transitar pela cidade sem dificuldades. Mas seria o quê? Por exemplo, a simples execução de uma rampa? Seria isso a acessibilidade? Para deixar aqui mais claro. O que viria a ser? Quais são os parâmetros, quais são os elementos que uma calçada precisa ter para ser dita como uma calçada acessível? Vamos lá. Uma calçada, ela por norma, ela tem que ter no mínimo 1,20 m de faixa livre para circulação. A largura dela. A largura da calçada. Certo. Então, assim, todo empreendimento, toda casa, toda edificação tem que ter no mínimo 1,20 m de calçada. E se tem só essa metragem, né, só essa dimensão de 1,20 m, nada mais podemos colocar na calçada. Vamos lá. E se eu quiser, muitas calçadas a gente vê que bota árvores, que bota uma faixa com grama. Esse 1,20 tá incluso essa faixa de grama? Digamos que ali teria o quê? Uns 50 centímetros, mais ou menos. Vamos lá, vamos do início, né? Então, calçada, largura mínima 1,20 m. Quando a calçada tiver 1,20 m, eu não posso ter nada além. Eu não posso ter lixeira, eu não posso ter placa, eu não posso ter árvore. Não posso, nenhum desses elementos.
certo? Para se ter esses elementos, aí nós temos outros componentes de uma calçada. Por exemplo, a gente fala em faixa permeável. O que seria faixa permeável? A gente fala de faixa de serviço. O que seria faixa permeável? A faixa permeável, para se ter uma faixa permeável, né? O nome já diz, ajuda na permeabilidade da cidade. Para se ter uma faixa permeável, a calçada ela tem que ter no mínimo 1,80 m e no máximo 2,19 m. Porque se ela tem 2,20 m, ela já entra em uma outra situação de calçada. Então, a faixa permeável, ela tem que estar, deve existir quando a calçada tem entre 1,80 m e 2,19 m. E qual é a principal função dessa faixa permeável? Vamos lá. Recomenda-se que essa faixa tenha 50 centímetros de largura, né, que é o mínimo para esse tipo de faixa, seja ela permeável, seja ela faixa de serviço. E o que é que eu posso colocar na faixa permeável? Já entra a lixeira, já entra um poste, já entra a faixa a graminha, pode ser a graminha, pode ser o tijolinho, o tijolinho permeável, né? Que é aquele bloquinho geralmente em concreto, que ele é colocado sobre um colchão de areia. E ele é preso, né? Intertravado, né? Aqueles pisos intertravados. Exatamente, que garante a permeabilidade dessa faixa, né? Nessa faixa de 50 centímetros, por exemplo, eu não posso colocar uma árvore. Nessa faixa de 50 centímetros, eu não posso colocar, por exemplo, uma placa de uma determinada loja, de uma determinada empresa. Meu Deus, então tá tudo errado na nossa cidade. Tá tudo errado. Né? Outro dia eu estava até indo a uma obra e parei o meu carro bem longe. Eu até gravei, filmei com a câmera do meu celular a questão da calçada. Eu vou colocar isso até no meu Instagram, porque, gente, é um absurdo, né? Não se respeita revestimento, não se respeita inclinação. Um ponto importante, toda calçada deve ter 3 centímetros de inclinação do ponto limite entre o início da calçada e o muro da edificação em relação à rua. Ao meio-fio. Por que isso? Para garantir que em momentos de chuva a água não empoce, né? Facilitando a circulação das pessoas. A gente, quando fala de calçada, a gente tem que estar sempre lembrando de que calçada é para pessoas, certo? E essas pessoas, elas podem ter alguma necessidade especial, alguma dificuldade de deslocamento. Eu posso ter um problema visual, eu posso ter um problema auditivo, eu posso precisar utilizar muleta, cadeira de rodas, bengala. Então, essa faixa livre de 1,20 m, ela tem que ser obedecida. Então, quer dizer que quando a gente fala de uma calçada acessível, ela tem que conter necessariamente essas faixas. Ela tem que ter calçada acessível, é a calçada que tem 1,20 m de faixa livre para circulação de pedestres. Ah, tá. E me fale sobre aqueles pisos, né? Pisos táteis, aqueles pisos que são diferenciados nas calçadas. Existem normas específicas para o uso daqueles pisos táteis, né? Tem um que é a bolinha, que é o alerta, e tem o outro que tem uns desenhos compridinho, né? Meio retangular. Aquilo ali é para indicar a direção, é o direcional. Então, existe várias normas que você tem que utilizar esse determinado piso. Primeiro, o tamanho desse piso ele tem que ter 25 por 25. Né? É norma. A Prefeitura de Maceió pede que seja o 25 por 25. Então, por exemplo, eu vou caminhando pela calçada e vou ter uma rampa de uma saída de uma garagem. Então, eu tenho que, antes daquela rampa, sinalizar com o piso tátil de bolinha, que é o de alerta, que ali eu vou ter algum elemento que vai oferecer uma atenção a mais à pessoa que tem uma deficiência visual, por exemplo. Que interessante. Entendeu? Então, cada um tem seu uso e
cabe assim um papo bem comprido Sobre sobre esse isso assunto. aí. Vamos lá. Às vezes a gente caminhando nas calçadas, a gente vê esses pisos em alguns locais, pendendo mais para próximo do muro. E algumas outras calçadas a gente vê mais eles para o lado do meio-fio. Existe um lado correto de se utilizar esse tipo de piso tátil? Existe sim. Veja só. Há um tempo atrás, quando se começou a usar essa questão dos pisos táteis, a gente começou, eu digo a gente, nós arquitetos, começamos a usar de uma maneira até meio que sem muitas normas. Por exemplo, vi muitas calçadas onde você tinha o piso de alerta ou o piso de direcional colado no muro da residência. Eu não preciso usar mais, tá? O próprio muro, se eu vou andando ali com Já serve como guia. já serve como guia, porque esses pisos, eles nada mais são do que guias, né? Então eu não preciso ter uma calçada cheia desse piso tátil, não. Por exemplo, numa rampa de pedestre, quando você vai subir a rampa, no meio da rampa, você vê que ali tem uma faixinha do piso das bolinhas de alerta, certo? Que é para mostrar ao deficiente, a pessoa que está usando a cadeira de roda, que ali, não só a cadeira de roda, desculpa, mas principalmente a pessoa que tem uma deficiência visual, que ali é uma rampa e que está chegando a via dos carros, entendeu? Então, existe várias normas que você utiliza para usar corretamente esses pisos. Não precisa ter na calçada toda um monte de piso, não, tá certo? Tem várias indicações do uso. Muito bom, Rita. Me diga uma coisa, todas essas, posso dizer, falhas que a gente vê na nossa cidade, né? Todas essas Eu chamaria aberrações, eu chamaria de erros. todos esses erros. Erros de projeto. O que é que você me diz? É culpa do, vamos lá, é culpa do arquiteto que projeta sem levar a norma como embasamento? Tem a ver com, digamos, com o próprio órgão que valida, que não observa, que faz vista grossa. Não sei como é que eu possa dizer. Como é que você classifica esses erros, essas falhas que a gente se depara dia a dia nas nossas calçadas aqui em Maceió? Olha, eu diria que esse grande problema das calçadas de Maceió é um problema cultural, né? As pessoas, ou muitas pessoas, acham que a calçada é sua. É particular, não é. A calçada, ela é pública, mas está sob a sua responsabilidade de manter a calçada em condições boas de uso. Mas você tem que fazer a sua calçada de acordo com as normas pré-estabelecidas, né? Que hoje é a norma a NBR 9050 que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, a Prefeitura de Maceió, quando eu falo Prefeitura de Maceió, é o órgão responsável, né, pela parte de aprovação de projetos, pela parte de desenvolvimento da cidade, ela disponibiliza uma cartilha que trata justamente de como você construir a sua calçada, de uma maneira muito clara, muito fácil de ser entendida. Então, respondendo à tua pergunta, Renata, o que é que eu diria? Que é um problema cultural. E por que é um problema cultural? Pelo que eu falei anteriormente, da questão da calçada. Muitas pessoas acham que é propriedade particular e não é. Ela não está dentro do seu terreno, ela está numa área pública. É cultural também, porque muita gente ainda tem uma resistência muito grande em relação a contratar um profissional, né? Eu não diria que são dos arquitetos, porque hoje os arquitetos, eu digo hoje assim, desde que essas normas foram estabelecidas, os arquitetos seguem essas normas, seguem essa cartilha da prefeitura, né? E eu não diria ser da prefeitura porque ela não tem como supervisionar todas as calçadas. Então são dos construtores? São das pessoas que constroem. E quem constrói errado, na maioria, são as pessoas que constroem sem uma orientação do arquiteto e do engenheiro. Muito interessante. Eu acho que é um assunto assim bastante vasto
que a gente vai ter muitas oportunidades para a gente estar aqui batendo um papo sobre isso. E só ressaltando aqui que esse é um dos serviços que a Renge, através de Rita Souza, que é arquiteta, ela fornece para todos vocês, condôminos e donos de imóveis de um modo geral. A gente elabora um laudo técnico, onde a gente vai apontar tudo que se precisa para sua calçada se tornar, ou o seu imóvel, né, a sua edificação se tornar dentro dos parâmetros de acessibilidade, né, atendendo a norma 90-50, né? 90-50. E assim, né? Se recomenda, o próprio órgão, né, responsável por isso aí, recomendam que as calçadas, elas sejam adaptadas às novas normas, né? Só que a gente cai, assim, um monte de problemas financeiros. Nem todo mundo vai ter dinheiro para fazer a calçada como ela deve ser feita, mas se recomenda, o próprio CAL recomenda que essas calçadas já existentes em edificações já prontas de muitos anos atrás, que elas sejam revistas, né? E a gente consciência, né? Consciência. E para os empreendimentos, para as construções novas, não está sendo liberado o projeto Habite-se de Alvará, Habite-se de Alvará de Construção para projetos que a calçada não estejam dentro das normas, certo? Aí só voltando a falar um pouquinho da calçada, a gente falou que a calçada ela tem uma faixa livre, é o mínimo que uma calçada tem que ter, 1,20 m para a circulação de pessoas. Quando a calçada é um pouquinho maior, que vai de 1,80 a 2,19, ela deve... Esse 2,19 é ótimo. É ótimo, né? Ela deve ter uma faixa permeável, né? Que é justamente aquela faixa de 50 centímetros. Que é para lixeiras, equipamentos urbanos. Por exemplo, eu posso botar um banquinho, não tem problema. Não tem problema, né? Eu posso ter... brinquedinho. Posso, né? Então, são áreas... É uma faixa que é permitida alguns usos. Lixeiras, postes, eu posso colocar... Algum objeto de decoração... Pode, na faixa pode. Obra de arte. Pode. As caixas de inspeção. Certo. Agora, aí vem uma pergunta. E quando eu posso colocar árvore? Para essa dimensão de calçada, não pode ser utilizado árvores. A árvore só pode ser utilizada em calçadas com uma largura maior do que 2,20. Mas você não disse que a calçada máxima teria que ter 2,19? Não, veja só. Eu tenho na cidade várias larguras de calçada. Tem local que a gente nem calçada tem. Tem local que você vê um enganchadinho de 50 a 60 centímetros. Bom, tem calçadas altas, baixas. Pronto. Agora, a calçada, seguindo as normas, porque a calçada ela pode ter, dependendo da rua, várias larguras. Então, a calçada mínima, 1,20 m livre. Então, quem estabelece a largura da calçada é a rua? Sim, é o próprio planejamento urbano da cidade. Certo? Então, se a calçada ela tem mais do que 2,20 m, essa faixa permeável, ela passa a ter 70 centímetros. Em vez de 50, 70. E nessa condição, eu posso colocar árvore, desde que obedeça a cartilha de árvores, de plantio de árvores, do órgão do... Oh, meu Deus, me esqueci agora, do IMA, oh, meu Deus. Do órgão responsável... não lembro já, desculpa o branco, mas eles têm uma cartilha que você tem especificado quais são os tipos de árvore de acordo com o tamanho, desenvolvimento, copa, raiz, para ser utilizado nas calçadas. E árvores não devem ser plantadas embaixo da rede elétrica. Um assunto puxa o outro. Isso, então não podem, né? E principalmente palmeiras, palmeiras tipo palmeira imperial. Ficus. Não, ficus nunca, né? Ele quebra a calçada toda, o ficus. Então, geralmente são árvores, na verdade são arbustos de pequeno e médio porte, né? Em calçadas. Eita, que o assunto o assunto é vasto. É o SEMPMA, gente, desculpa. Tá? Secretaria Estadual, meu Deus, municipal.
do meio Sempma. ambiente. Do Do meio ambiente, tá? Sempma, desculpa. Ela disponibiliza uma cartilha onde ela diz, é uma cartilha de arborização, onde ela diz quais são os tipos de árvores que podem ser usadas em cada largura de calçada. Pronto, a gente tem tudo na mão. Temos Basta tudo na mão. querermos usar, né? Isso, sermos isso. responsáveis, sermos prudentes, pensar no próximo e fazer a nossa parte, Isso. né? Como profissional. E a própria companhia de energia elétrica, ela também disponibiliza essas informações em relação às árvores que podem ser usadas. Tá. Porque para eles é um problema. Tem local, tem momentos que eles têm que cortar a árvore, né? Chamar o departamento responsável pelo corte de árvore. E tudo isso dificulta muito a manutenção da rede elétrica, né, na cidade. E eu lembro que há uns anos atrás, quando ainda era Equatorial, ou antes, quando ainda era CEAL, eu tive uma reunião com uma pessoa do órgão internamente, onde ele me mostrou fotos do pessoal da equipe deles de trabalho, e um deles, um funcionário, ele tinha morrido por conta de um choque violento na rede elétrica causado por árvore. Ele foi fazer uma manutenção e era uma palmeira imperial, se não me engano. Exatamente. É muito triste. É muito, muito. Então, atenção, gente. Vamos construir nossas calçadas, vamos adequar nossas calçadas às nossas necessidades, mas seguindo todas as normas dos órgãos competentes. Rita, aproveitando, eu queria ver contigo um pouco sobre o retrofit. Me diz uma coisa, projetos de retrofit, o que vem a ser, e se a acessibilidade faz parte desse tipo de projeto? Tem alguma coisa a ver uma com a outra ou não? Total. Olha, hoje a gente não pode pensar em arquitetura sem pensar em acessibilidade. Muito boa colocação. Então, a gente tem vários critérios para construir. Como a gente tem vãos de abertura de janela, iluminação, ventilação, a gente tem a questão da acessibilidade. Hoje está dentro, não funciona mais a arquitetura, se pensar arquitetura sem se pensar acessibilidade. O nosso trabalho na Range, ele é quando a gente fala de retrofit, é um trabalho de reforma, de revitalização dos pilotis dos prédios. Por exemplo, a gente tem um prédio que tem um pilotis muito antigo, onde o que tem naquele pilotis já não atende mais às necessidades do prédio. Não passa de um sofá. Não, a gente não fala só do hall, né? Porque o que é que tem acontecido hoje na arquitetura dos prédios residenciais? No pilotis, a gente tem vários atrativos que o intuito é a socialização entre as pessoas que moram nos prédios. Né, moram no prédio. Então, a gente tem áreas destinadas à criança, academia, a gente tem as áreas gourmets, as piscinas. Antes era salão de festas, não era, Rita? Antes era salão de festa. Passou uma época que a gente tinha local para cabeleireiro, né, que a ideia era vir uma pessoa atender, ele atendia ali embaixo. Mas, assim, as necessidades vão mudando, né, das pessoas. O mundo moderno vai trazendo para a gente, demandando novas necessidades. Então, os prédios vêm acompanhando toda essa modificação da vida, né, da vida real. E aí os pilotis, eles começam a ter essa necessidade de atender aos moradores. Então, por exemplo, a gente pega um prédio bem antigo, onde antigamente o que era que tinha no pilotis embaixo do prédio? Tinha um salão de festas. Um salão a recepção, a recepção, né, o salão de com festa. Com o bendito sofá, né? Com o bendito sofá lá, de qualquer jeito. Tinha o sofá e tinha um salão de festas. Isso. Hoje, o salão de festa... Máximo uma piscina, né? Uma piscina e muitas jardineiras do lado. Né? Era aquele monte de pilar e nas laterais dos terrenos, né? Nos limites laterais do terreno, a gente tinha as jardineiras compridas, né? Onde, assim, a gente tinha um verdadeiro corredor de vento que para fazer especificação de vegetação nessas jardineiras era serviço, né? Então, o retrofit vem com esse papel, né? De trazer para os edifícios antigos uma proposta nova, que atenda à demanda, às necessidades daquele momento dos moradores daquele prédio. É muito interessante isso, até porque a gente está vendo essas novas construções
chegando com esse perfil, com essa pegada, com essa pegada. com esse modelo, né? Onde contém o espaço gourmet, contém academia, aí tem o campo de futebol, tem a área kids para as crianças menorzinhas, para as crianças maiorzinhas, tem o espaço de jogos, tem piscina, tem a parte de churrasqueira, de grill, né, que chamam. Isso. Então, assim, é uma tendência que veio para ficar. Isso. E a gente vê o que hoje? As famílias se socializando mais. Nesses espaços. Eu isso. escuto nesses empreendimentos que as crianças descem para brincar, aí os pais descem também. E formam aquele grupo de amigos. Isso. Né? E está retomando o que hoje está meio que esquecido, né, Rita? Isso. Hoje as né? nossas ocupações, o nosso dia a dia, impede que a gente bata assim um papo. Diga assim a gente, quanto tempo a gente não para assim e bate um papo sobre um assunto como esse que a gente está batendo aqui agora? Exatamente. Precisou a gente estar trabalhando para a gente vir bater um papo pra desse. gente se dar o direito desse bate-papo, né? Diga aí como está a nossa vida. Isso. Como está a nossa vida. E essa proposta, né, essas propostas novas de pilotis, traz justamente isso. Outro dia a gente estava até conversando que está fortalecendo a relação dos vizinhos. Muito, muito bom isso. Né? Porque foi perdida. Foi perdida, né? A questão vizinho vinha lá de trás, né? Cidades pequenas, onde as mulheres geralmente não trabalhavam, né? E naquele tempo as vizinhas se conheciam, né? Velha história de o meu açúcar acabou, me dá uma xícara de açúcar. Isso com o desenvolvimento das cidades, né? Com o corre-corre, com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, se perdeu, né? E a gente vê que tem muitos condomínios onde você não conhece o seu vizinho do lado. Né? Às vezes tem 2 apartamentos ou 3 apartamentos por andar e de repente você não conhece, você não se socializa. E esse pilotis tem esse papel. Muito É um papel cultural muito importante. Muito legal, Rita. Muito bom estar aqui nesse bate-papo. E eu queria dizer que está chegando ao final desse nosso podcast de hoje. E eu queria deixar aqui o espaço, se você quiser falar alguma coisa, deixar os seus agradecimentos, porque afinal de contas hoje, né, eu sou a host e você é a convidada. É muito bom, viu, ser a convidada. É muito bom. Mas, gente, assim, o recado, né, quando a gente resolveu bater esse papo sobre essa questão da acessibilidade, é justamente isso, é trazer essa conscientização, né, para nós arquitetos, para a população, né, para os usuários como um todo, de que a acessibilidade ela é uma necessidade de todos nós, A gente que vai fazer um percurso na calçada com uma criança, com um cachorro, com uma pessoa idosa, nós precisamos ter essas calçadas acessíveis. Né? Então, é esse o recado, é pensar nessa consciência, pensar nessa possibilidade que nós temos, contratar corretamente, chama um arquiteto para fazer a reforma da tua calçada. É isso mesmo, contrata um arquiteto para fazer a reforma da tua calçada, contrata um engenheiro para executar corretamente. Isso. Né? E aí sim, se cada um fizer o seu pouquinho, cada um fizer o seu papel, no futuro próximo a gente vai ter uma cidade com uma maior facilidade a nível de deslocamento. Muito bom, Rita. E quem quiser te encontrar? Quem quiser me encontrar nas nossas redes sociais. Meu Instagram, ritasouza.arquiteta. Estou estreando um quadro novo no meu Instagram, agora no começo de fevereiro, com dicas da Rita, falando sobre dicas de paisagismo. Muito bom. Né? E também nas redes sociais da Renge. @RengeOficial, que é o nosso Instagram. E aonde mais a gente se encontra isso, no podcast, no Renge Podcast. Enfim. E eu quero dizer que esse episódio teve o patrocínio do Verde Vivo, uma empresa que atua no ramo do paisagismo há mais de 40 anos aqui no estado de Alagoas. E da Renge, Arquitetura e Engenharia, uma empresa que chegou para atuar nessa área da engenharia diagnóstica e da arquitetura popular. E eu quero agradecer a vocês e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Em mais um podcast da Renge, um podcast de arquitetura e engenharia. Tchau.